Meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Além dos Gramados, que tem a produção da Rosária Farage, e nós temos um entrevistado que está aqui ao meu lado, você está vendo ele. Ele foi, com 12 anos, já estava no Vasco, não é? Olha bem, 12 anos. Já esteve no Catar, já dirigiu várias equipes do futebol e hoje ele vai disputar a Série A2 de novo. Não é? A Série A2 que começa no próximo dia 17. Eu estou falando o cumprimento Hilton de Oliveira Passos Júnior. Isso aí. Não é? Até, olha bem, o Hilton de Oliveira, muita gente pode pensar, aquele ponta que jogou no Cruzeiro, no Fluminense. Não, aquele era Hilton Oliveira. Esse aqui é de Oliveira. E o Hilton que jogou no Cruzeiro já está no céu, nosso Hilton Oliveira. Nesse papo inicial, não é? O Hilton vai conversar com a gente. Ele trabalhou também na base da seleção brasileira. Exato. Não é? Eu dou boa tarde a você. Você quer começar o quê? Falar da base da seleção? Você quer falar do Duque de Caxias, que vai estrear dia 17 contra o Petrópolis? Vamos falar a respeito dos 12 anos. Como é que você chegou no Vasco para treinar? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, fico muito feliz. No Vasco eu cheguei num núcleo do Vasco, lá em Irajá, nos Milionários, com o professor Denis e o preparador físico era o nosso saudoso Humberto Rocha. Eu fiz lá um teste, eu fiz até um teste na categoria de cima com o Mário Tilico, pai. Ele é que fazia o teste para os goleiros, e eu passei nesse teste e fui me apresentar ao professor Denis. Eu fiquei aproximadamente uns 2 meses treinando nesse núcleo e já fui para São Januário, para ficar na equipe de sub-15 do Vasco. Equipe de sub-15 do Vasco. Você disputou alguma competição na sub-15 do Vasco? Disputamos o Carioca, fomos campeões dos 3 turnos. Tinha um time... Você como titular ou como reserva? Não, às vezes jogava, às vezes ficava no banco e tal, mas a maioria das vezes eu fiquei no banco. Quem era o titular? Era o Marcelo. Marcelo? Mas Marcelo Pezão, o apelido dele. Marcelo Pezão, ele não tinha um pé pequeno. Não, nunca. Então... Agora, você ficou no Vasco de 12 até quando? Até 16 anos. Porque aí... Aí chegou o Carlos Germano, mais novo, muito talentoso, e aí sobrou para mim. Aí você, por exemplo, quando chegou o Carlos Germano, e você observando o treinamento, diz: esse cara pega para chuchu, eu vou perder a posição. Você, quando saiu do Vasco, perdeu as esperanças ou você tinha aquele objetivo? Ou seja, vou para outro que eu vou me dar bem. Não, Ronaldo, sempre tive objetivo, né? Muita gente fala que eu fui pro gol porque eu não jogava nada na linha. Eu não. Tudo bem, eu não jogava nada na linha, mas eu sempre fui goleiro. Eu não tive essa de atacante para meia, para zagueiro e para goleiro. Não, eu já sempre fui goleiro. Desde muito, muito pequeno, eu treinava na sala do meu avô, com chinelo, que não tinha bola, não tinha nada, era chinelo para agarrar. Sempre quis ser goleiro. A altura também beneficiou. Naquela época eu tinha uma boa estatura. Hoje em dia, esses meninos aí estão tudo com 2 metros de altura. Tá muito grande. Você tá o quê? Você deve ter 1,90 m. 85. Perdi por 5, hein? Aí você, por exemplo, saiu do Vasco, 16 anos, aí você teve ajuda, por exemplo, dos familiares, olha, vê isso aí, ganha pouco, estuda, teve isso? Teve, sempre tem, né? Mas como meu pai sempre teve o sonho de ser atleta e não conseguiu, porque ele teve um problema de saúde muito jovem, não conseguiu chegar no profissional. Ele jogava as peladinhas dele, lá no campo do Cruzeiro, do Ordem e Progresso, lá onde saiu o Adriano, ele jogava lá. E eu dei sequência a isso, mas sempre mantive o colégio em dia. Às vezes era um pouco difícil, né, que você chega desgastado de treino, etc., não consegue assimilar muito os ensinamentos do colégio, mas eu nunca parei de estudar. Nunca parou? Não.
Você se formou até em educação física. Sim, se formou depois que parou ou se formou jogando? Não. Depois que eu parei, eu entrei diretamente na faculdade. Parou em que ano que você parou de jogar? Parei em 95, 96. 95, 96. Você tinha quantos anos? 27 anos. 27 anos. Goleiro parou cedo. Parei. Porque não teve mais oportunidade ou cansou? Bom, quando eu voltei da Bahia, que foi meu último clube, o Atlético de Alagoinhas, eu tinha um bom salário lá. Eu joguei em 94, no período até da Copa do Mundo, e depois voltei para lá em 95. E quando eu saí de lá, que eu voltei para o Rio, as propostas eram muito, muito abaixo do que eu estava ganhando, do que eu pretendia para minha profissão, e eu vi que era muito complicado e resolvi ir direto para a faculdade e começar a estudar para continuar no meio, né? Agora me explica uma coisa, Ailton. Você de 2015 a 2019, você trabalhou no Arte-Sul. Sim. Não é? Você, no Arte-Sul, você era treinador, auxiliar, o que você, no Arte-Sul, por exemplo? Que tem uma bela infraestrutura. Muito, não é? Muito, uma das melhores que eu já trabalhei. Muito boa estrutura, tem, se não me engano, são 5 campos. O campo do estádio, que tem um excelente gramado, muito bem tratado lá pelo seu Nivaldo, pelo Cristiano. São pessoas que têm o maior amor e carinho por aquele clube. Só lembrando, o Arte-Sul é de Nova Iguaçu, né? E Austin ali, perto, ali. Mas faz parte, né, da coisa de Nova Iguaçu. E ali a gente fez um trabalho muito bom. Eu trabalhei 2 vezes como treinador do Sub-20 e como auxiliar também no profissional. 2 vezes como Sub-20 e auxiliar como profissional. O Ailton, olha bem, eu fui criado no subúrbio, fui criado no IAPI da Penha. E eu sempre falo isso, eu cheguei a treinar na Olaria, mas não me interessei muito, mas quando a gente ia para o campo da Olaria, que o campo era ao contrário, não é como é hoje, tinha um terreno imenso que aquilo a gente chamava de boiada. Por que boiada? Porque o trem passava colado ao muro do Olaria e tinha lá no fundo o matadouro da Penha. Levava o gado para lá. E ali tinham 12 campos de futebol. A gente ali jogava pelada sempre. Time da rua tal, sempre aquela rivalidade. Mas, por exemplo, lá em Austin, você no Arte-Sul, a região proporciona, não sei hoje, proporciona surgirem atletas. Hoje o garoto está mais com celular, com computador, os campos acabaram, não é? Verdade. Dificultou muito, não é isso? Muita coisa. A gente tem perdido espaço, né, para isso, porque a essência dos nossos jogadores, a criação que vem da rua, de jogar bola no paralelepípedo, no campinho campinho de praça mesmo? Isso, da praça. Onde eu morava, o nome do campinho era Sobe e Desce. Para isso você fala, era subida, descida o tempo todo, parecia um tobogã. Mas aí a gente jogava, se adaptava, tinha vários recursos, aquilo ali era natural do nosso jogador. Mas, por exemplo, 4 anos no Arte-Sul, 4 anos. O aprendizado ali, o que você colheu de mais importante no Arte-Sul? Quem você viu que esse aí vai dar caldo jogando no Arte-Sul? Bom, passaram por mim lá 2 jogadores que a gente via que tinha muitas qualidades, né? Um é o Breno, teve agora, estava no Goiás, está agora no CRB, jogando aí a B do brasileiro, e o Juninho, que foi para o Botafogo. Juninho depois ficou no time sub-23, foi emprestado, e agora acho que ele está em São Paulo emprestado. Não sei se ele está no 15 de Piracicaba, é algum time assim. Está no interior de São Paulo, né? Tá muito bem, um garoto muito, muito habilidoso, muito, sabe, consciente do que queria já desde cedo, ele e o Breno. Você, quando saiu do Arte-Sul, você foi parar no Maricá. Isso, como auxiliar também. Auxiliar do Reinaldo? Marcelo Buarque.
Marcelo, Reinaldo veio depois. Reinaldo veio depois. O Maricá já tinha essa estrutura que tem hoje? Não. Não, né? Não. O Maricá estava no primeiro turno com 1 ponto. Estavam com medo de cair, aí mudaram a comissão, nós voltamos no segundo turno e conseguimos fazer o time chegar, fizemos 10 pontos, 11 pontos, quase chegamos à semifinal no segundo turno e conseguiu salvar do rebaixamento, que era o principal objetivo na ocasião. Não tinha o estádio João Saldanha? Não tinha. Ele estava começando, a gente ainda não usava para jogos, mas ele estava começando lá, as estruturas, estava tudo, chegamos a treinar algumas vezes lá, mas ainda não estava liberado para jogo e tal. Maricá cresceu muito. Hoje Maricá é uma cidade. Essa que é a realidade. Verdade. Não é? Eu falo de Cadeira porque eu tive sítio a 10 quilômetros depois de Maricá, Ponta Negra. É fácil, por exemplo, lá em Maricá, não sei se você agora está a par, por exemplo, Campinhos, surgirem jogadores oriundos da terra mesmo? Lá tem alguns campos ainda, tem aquele pessoal lá das empresas que tem aquele futebol de domingo, eles têm ainda alguns locais, bons locais lá. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, um amigo que trabalhava comigo me levou para jogar lá. Era muito legal, era muito interessante. Você foi jogar pelo time da faculdade? Não, eu joguei também, mas jogava uma pelada lá, que a gente ganhava, tem uma cervejinha depois, um churrasco, uma conversa, aí a gente ia. É sempre assim. A gente jogava, eu sou bem mais velho que você, mas na minha época a gente jogava, dali depois, se a gente ganhava o jogo, tinha sempre um que a gente chamava de coroa. Não é? Tinha sempre um coroa que metia a mão no bolso, vamos lá tomar uma cerveja aí, a rapaziada toda, tudo lutando com dificuldade, as famílias com dificuldade. Então ele pagava sanduíche, a gente tomava cerveja, e foi mal, porque senão a gente poderia seguir, né? Agora, depois do Maricá, você veio para Madureira. Isso. O Duba está lá. O Duba, eu fiz uma matéria com ele, eu falei assim, Duba, o presidente, que o filho dele trabalha na Ferj também, o Márcio Duba, o Elias Duba, eu conversei com ele, eu falei assim, tem muita intimidade com ele, muita. Eu virei e falei assim, presidente, olha só, eu tenho a impressão de que você fica mais no Madureira do que na sua casa. Ele falou, é verdade. Ele já está lá, vai fazer 30 e poucos anos no Madureira, então aquilo passou a ser a vida dele, praticamente. Os filhos já estão criados, está com neto, essa coisa toda, mas o Madureira é a vida. Se perder o Madureira, é uma desilusão fantástica. Mas ele já disse para mim que está pensando em escolher um candidato e ele quer o final de vida com a família. Ele aproveitar, né? Aproveitar um pouco mais. E no Madureira, tu foi o quê? Foi pro Sub-17, a convite do Rafael, através de um outro amigo que jogou comigo, o Max. O Rafael foi meu atleta também, no Bom Sucesso, ele agora é coordenador lá das divisões de base e também já subiu profissional, faz um trabalho muito bacana lá. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá, Ronaldo. O primeiro semestre foi um pouco difícil devido às condições que a gente tinha. Não treinava no clube do Madureira, né? A gente treinava em outro campo, que era um pouco distante, um pouco complicado, o acesso e tal, mas no segundo semestre as coisas melhoraram. Aí o time encaixou, começou a andar, tanto que agora, sábado passado, eu fui ver um jogo lá, Madureira e Fluminense, eu contei, no time que teve comigo na base, tem 6 titulares no 20. Grande, isso é um belo de um sinal. E 4 no banco. Ou seja, daquele meu 12. grupo, 10. 10 atletas que estão seguindo a carreira e a gente ajudou um pouco nessa formação aí. Eu estava chegando, Madureira foi 2023, vamos descer um pouco. Você teve, se não me engano, 2 anos no Catar, né? 3 anos. 3 anos no Catar. Me fale dessa experiência. Ronaldo, foi maravilhoso. Foi uma das épocas melhores na minha vida profissional. Vida profissional ou financeira? De estrutura e financeira. Entendeu? Apesar de que em 2007 eu estava no Flamengo e na seleção brasileira,
que também eram estruturas fantásticas, mas antes disso era muito complicado. A gente tinha que se virar com o que tinha. Mas lá era fantástica a estrutura, apesar de não ter a qualidade dos jogadores, igual nós temos aqui, mas a estrutura era fantástica. Rapaz, você está falando no Catar, evoluiu muito o futebol naquela região. Por exemplo, o árabe, ele gosta mesmo de futebol? O Catar, eu posso te dizer que não. Não, né? Não, eles não têm com essa finalidade, os pais não têm essa finalidade que o filho seja atleta de futebol. Não é a primeira opção deles. A primeira opção deles é que o filho estude, sigam com os negócios da família, porque a maioria das famílias lá tem um bom poder aquisitivo, né? É um país que dá um suporte maravilhoso na saúde, na educação, em tudo que é necessário para se formar um bom país. O garoto, quando chega à idade de faculdade, se ele tiver nota boa, ele escolhe uma faculdade no mundo que ele quiser estudar, que o governo paga. Geralmente Inglaterra e Estados Unidos. O governo paga. E o governo paga. O governo paga. Você foi fácil se adaptar lá? Foi sim. Eu fui com uns amigos que já tinham ido, né? Eu fui com o Carlos Flávio, que era o preparador físico, o Jorge Silveira, que foi o treinador, que foi treinador da seleção aqui também. Quando nós fomos campeão sul-americano, ele era o treinador. Aí lá eles pediram uma comissão que tivesse sido campeã há pouco tempo. E nós estávamos recém-campeões sul-americanos. Rapaz, E viver lá? Por exemplo, você se adaptou bem ao estilo de vida dele? É totalmente diferente do nosso. É diferente, eles têm as crenças deles, né? Para rezar 5 vezes ao dia. O ruim lá é o calor, mas a energia elétrica é muito barata. Na casa que eu tinha, na sala tinham 2 ar-condicionados grandes, split. Ficava ligado o dia inteiro? O dia inteiro. Na rua que você para sair era complicado, né? Mas entra no shopping, calor. Mas o restante era muito... Eu vou... Acho que a Rosália já sabe, a Rosália é nossa produtora. Eu tive em Tel Aviv, aquela região, e você sabe que foi em Tel Aviv, Israel, é claro, eu tomei o melhor suco de laranja que eu já tomei na minha vida. Aí você está rindo, sabe por quê? Porque lá também é deserto. Por que o melhor suco de laranja? Mas aí eu perguntei lá, é claro que sempre surge um brasileiro lá, aquela coisa toda, e ele disse para mim o seguinte, sabe por quê? Porque aqui tudo vem do americano. Israel tudo. Então o que acontece? Eles plantam a laranja, a irrigação vai, tá a semente, plantou, tá a semente, a irrigação vem aqui. E aquilo é cronometrado de modo que não sei quanto tempo, 1 minuto, 2 ou meia hora, faz assim, pinga uma gota d'água na semente. E lá não chove. Rapaz, tinha cada laranja maravilhosa, mas foi lá. Eu pensei que tivesse sido importada do Brasil, por isso você gostou. Mas lá não dá para importar. Mas é um estilo de vida. Eu gostaria de voltar. Eu também. Tá vendo? Eu gostaria de voltar para o Catar também. Não, mas eu fui a trabalho. Você também. Mas eu gostaria de voltar pelos costumes deles. De vez em quando passava um caça na minha cabeça. Não é? Mas isso aí é comum lá. Você, de vez em quando, passa um jato. É tudo americano. Passa ali por cima de você e tal, aquela coisa toda, mas o jovem, não sei, lá no Catar, o único lugar que eu tive daquela região foi, apesar que é outro, eu tive em Dubai, mas de aeroporto só, fazendo uma conexão, não fui à cidade. Dubai é mais turístico. Dizem que é muito bonito. Muito bonito. Mas vem cá, o que vocês faziam, por exemplo, à noite lá? Não saía? Bom, eu geralmente ficava em casa, ia no shopping, na época que eu estive lá, tinham muitos brasileiros.
a gente fazia um churrasco na casa de um, fazia um peixe na casa do outro, e a gente se reunia e ficava conversando sobre tudo, futebol principalmente, lógico. Né? Nós morávamos lá, na primeira residência que eu tive, nós morávamos num prédio que tinha umas 10 famílias brasileiras morando. Nós chamávamos de Brazilian Tower. Nós apelidamos Brazilian Tower. Tinha a nossa pelada lá de sexta-feira, que a sexta-feira é o domingo para eles. Lá no Saad, onde o Felipe jogava na época, o Emerson Sheik. E eram 3, 4 times e valendo muita coisa. Ninguém queria perder de jeito nenhum. Quando eu cheguei, o Felipe agarrava, o pessoal deixava o Felipe agarrar, né? Aí quando eu cheguei, o Felipe falou, agora tem goleiro, agora eu vou pra linha, vocês têm que me aturar, aquelas coisas. O Emerson Sheik fez, a vida dele foi lá. O Sheik foi... A independência financeira dele foi lá. Isso ele me falou, até a Rosário trabalhava com a gente, ele esteve lá na CNT, quando ele voltou de lá, ele voltou para jogar no Flamengo. Não foi? Foi jogar no Flamengo. Ele disse, conversando particularmente, agora eu vou jogar porque eu gosto, então, mas não preciso mais. Não. Ele foi muito bem lá, ele é muito querido lá. Muito querido. Vamos falar um pouco agora, mais recente. Vai começar dia 17 a Série A2. Você já está treinando a equipe do Duque de Caxias. Já. Começou já há algum tempo, ou foi difícil você armar o grupo para treinar? Porque nós estamos aí há 19 dias para o início da competição. E aí, Hilton? Bom, Ronaldo, nós estamos treinando já há 3 semanas, marcando e fazendo alguns amistosos e até cancelando alguns porque tem chovido muito lá em Xerém. Amanhã nós temos um outro marcado que foi cancelado de sábado, vamos ver se o tempo melhora lá para dar possibilidade de treinar, né? Porque a gente não pode prejudicar muito o campo também, porque é uma das coisas que a gente precisa usar para tentar ganhar os jogos em casa. E o nosso grupo está sendo muito bem formado. Os atletas têm se dedicado ao máximo nessa primeira parte, que geralmente a preparação física, né, que eles precisam. E alguns remanescentes do ano passado, né, a gente já tinha essa base e foi enxertando com alguns outros que vieram para somar e buscar esse primeiro objetivo, que é chegar entre os 4 e depois lutar pelo acesso, né? Você, por exemplo, tem que chegar entre os 4 para disputar o quadrangular, para ver quem é que sobe. Por exemplo, o presidente, o Fábio Jorge, presidente do Duque de Caxias, dá todo o apoio a vocês. Tem tudo, não falta nada. Ou falta? Não, nós temos estrutura montada. Toda a estrutura, tudo que a gente precisa lá, nós temos no nosso estádio. A gente não precisa sair dali para nada. Faz tudo lá direitinho. Vem cá, tu não fez pré-temporada não, né? Fizemos lá. Lá também. Os jogadores ficavam, dormiam. Tem um grupo que tem o apartamento lá, que dorme lá e tal, mas os outros vão para casa. É tudo da região, né? Tudo mais próximos, Porque, por exemplo, você mesclou o time do Duque de Caxias com veteranos com jovens? Isso. Nossa base, nós temos uma média de 28,5 anos de média dos atletas. São os caras experientes. Nós temos o André, que é o nosso zagueiro, remanescente do ano passado, e o Denis Pedra. O André é bom zagueiro, hein? Muito bom. Eu lembro dele. Muito bom. Muito bom zagueiro. Eu conheci o André quando ele estava subindo. Nós estávamos na Portuguesa, eu estava lá na Portuguesa, eu era auxiliar do professor Manuel Neto e treinador do 20 também. E o André subiu para a nossa categoria profissional e já estava agradando desde 10 anos atrás. Ô Hilton, sincero e honestamente, eu sempre digo o seguinte, até falei, não sei se você estava aqui no dia da Assembleia Geral, quando o Rubens pediu para me falar algo, eu fui lá e tal, falei o seguinte, alertei a todos os integrantes da Série A2 que nós vamos ter esse ano, começa daqui a 19 dias, mais precisamente dia 17 de maio, a Série A2. Vai ser, pelo que eu tenho apurado, que a gente tem um programa diário na Rádio Ferge, de segunda a sexta, ao meio-dia, e a gente procura apurar, principalmente com a participação da Rosária, a gente procura apurar e saber como é que estão os outros. Está todo mundo correndo atrás e montando boas equipes. Vai ser como a gente diz na gíria,
uma disputa, um pega para capar danado, né? Não acha, não? Vai ser difícil, mas vai ser difícil para todo mundo. Todo mundo. Né? Eu acho que para que a gente possa conseguir chegar entre os 4, vai ter que suar sangue, trabalhar muito forte, com muita seriedade, porque não vai ser fácil. Nós temos, Bangu, que desceu agora e com certeza quer voltar. América, com o Edson Souza, que já tem uma carreira aí trilhada e com experiência dessa competição. Esteve no Olaria, chegando, batendo na trave, o próprio Olaria agora com mudança. Cabo Friense, Resende, etc. Nós temos, parece que, se não me engano, 8 ou 9 clubes que já jogaram a primeira. Inclusive o Caxias. Caxias também, não. A gente, me ajuda se eu tiver. Rosário, vê se esqueço algum. América, Cabo Friense, Araruama não. América, Cabo Friense, Duque de Caxias, Bangu, tem mais. Resende. Resende, entendeu? Americano, já está chegando no número que você falou. Então vai ser. Todos eles estão querendo voltar à elite. Isso aí. Entendeu? Então, olha, eu vou dizer, vai ser fundamental você fazer o resultado, principalmente quando jogar em casa? Sem dúvida. Sem dúvida. Todos que tiverem todas as rodadas que a gente jogar em casa, assim como os outros adversários também, é uma coisa que tem que se fazer o dever de casa. A gente tem que procurar fazer o dever de casa e fora conseguir um empate, uma vitória, se manter na briga o tempo todo. Rapaz, olha bem, o Alfredo Sampaio, Tago, no Bangu. Isso. Não contratou até agora um jogador rodado, mas ele é muito bom jogador. E foi base do Flamengo, Eric Flores. Sim, conheço. Foi contratado pelo Bangu. O Bangu também. Pelo que eu tenho visto, eu não sei se você também tomou conhecimento, pelo que eu tenho visto, olha, forte, América. Primeiro que já está preparando a sua equipe, que o Romário conseguiu como senador na Granja Comari. Com toda a estrutura que a CBF tem, almoço, janta, lanche, o treinador treina de manhã, os jogadores almoçam, descansam, treina à tarde, aí volta, aí daqui a pouco tem o jantar, vai todo mundo dormir no mesmo horário, quer dizer, faz uma preparação perfeita. Quem está fazendo esse tipo de preparação também, ajuda aí, Rosália, quem está fazendo esse tipo de preparação também, que até hoje, essa semana nós colocamos no ar, nós colocamos no ar o técnico do do Caxias é você, do Americano. Ele disse que está com a mesma coisa, a estrutura que o Americano tem, os jogadores estão lá, concentrados, que lá tem alojamento, tem tudo. Sim, sim. E quem está fazendo isso também é o Resende. Que teve uma mudança agora de técnico também. Teve também, o outro saiu, nem começou, saiu. Entendeu? Então vai ser... eu vou falar uma coisa aqui, que vai ser assim, 1-0, 2-1, goleada vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Vai ser difícil porque os times se equivalem. Vai ser essa dificuldade para todo mundo. Vai ter jogo que você vai entrar em campo achando que você vai estar superior ao seu adversário e você não vai estar, ou a bola não vai entrar, e as coisas que vão acontecer normalmente. Agora, o que a gente precisa ter é manter o foco no objetivo final, não deixar se abalar por nenhum problema, nenhum percalço que aconteça na competição e continuar focado. Está confiante no Duque de Caxias? Estou muito confiante e acreditando bastante no meu grupo de jogadores. Isso é que eu ia te perguntar. O grupo está unido, está fechadinho? Tá unido, tem os caras experientes da divisão, os caras que sabem como jogar isso, porque a parte técnica, você vai usar o que você tem, mas muito pouco. Porque se você não tiver força nessa divisão, você não consegue usar a sua parte técnica. Perfeito. Entendeu? Então a gente está colocando isso na cabeça, ele já tem isso, já tem esse lastro de já ter disputado algumas outras séries dessa A2, e a gente vai buscar fazer o melhor possível para
alegrar aquela torcida lá, porque eu conheço lá, eu sempre acompanhei o Caxias e eu sei que eles exigem bastante disso e o nosso time vai corresponder. Ô, Hilton, que eu ia te perguntar, qual é a sua experiência na base da seleção? Como é que foi? Foi muito boa, Ronaldo. Pô, foi um período da minha vida antes de ir para o Catar que era fantástico. Era Flamengo e seleção brasileira. Eu estava vivendo um mar de rosas. Mar de rosas. Então, era a qualidade absurda que os atletas mostravam, né? Fui treinador de goleiro e era praticamente auxiliar do Jorge também. Tanto que logo depois ele me convidou para ir para o Catar com ele. E uma seleção com o Felipe Coutinho, o Wellington Nem, o Fernando, que jogou no Grêmio e tal, o Luiz Guilherme era meu goleiro, que era uma das promessas que tinha no Botafogo, e foi até para fazer teste na época lá no Manchester, essas coisas todas. Era muito difícil da gente não conseguir um título, né? E conseguiram. Graças a Deus. Isso aí. E com a ajuda da Argentina. Porque a Argentina, no último jogo do quadrangular, ganhou do Uruguai e nós nos sagramos campeões. Mas o futebol tem disso. Tem, claro. Mas nós fizemos a nossa parte antes. Tivemos que ganhar de 3-0 do Chile, que era para qualquer vitória da Argentina dar o título para a gente. Vamos entrar na fase de treinador de futebol. Como é que você está encarando, Hilton, por exemplo, essa avalanche de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro? Bom, Ronaldo, o que eu acho é que a gente precisava ter uma equiparação com eles quando a gente foi lá para fora também. O que é exigido para nós lá fora deveria ser exigido para eles aqui também. E além disso, um ponto muito mais até importante do que isso, a paciência dos nossos dirigentes. Se eles tivessem a paciência com os treinadores brasileiros que eles têm com o treinador estrangeiro, acho que as coisas poderiam fluir melhor e o nosso futebol voltar a evoluir, porque infelizmente a gente deu uma parada no tempo, não só por causa dessas questões, mas também vamos entrar em outro aspecto, muitos jogadores estrangeiros aqui também, isso fecha a porta para jogadores de base que vêm surgindo com talento, então a gente precisava analisar um pouco melhor isso. Você acha que, por exemplo, você tocou num assunto muito interessante, Hilton, que agora mudou, a CBF já autoriza 9 estrangeiros, não é? Você contratando, o cara vem de fora, chega aqui, tem um menino da base com a língua nos dentes, com potencial, saca o menino, bota o estrangeiro, o garoto murcha. Exatamente. Né? O garoto murcha. Treinador, por exemplo, nós temos eu gosto muito de quando a coisa é ao vivo, a gente como é que se diz? Se você for analisar, você tem Botafogo com estrangeiro, o Palmeiras com estrangeiro, Fortaleza com estrangeiro, tem esse agora, o Cruzeiro com estrangeiro, o São Paulo com estrangeiro, e vai por aí afora, não é? E vai por aí afora. Então, eu acho que nós temos, aqui no nosso país, homens com capacidade também para ter uma oportunidade, mas eles não dão chance e, ao mesmo tempo, não dão, assim, tempo suficiente para ele preparar o trabalho dele, concorda? Concordo plenamente. Foi o que eu toquei falando dos dirigentes, que eles não têm essa paciência que tem com o brasileiro, e até mesmo, às vezes, por parte muito, sabe, de alguma parte da mídia, também não tem essa paciência. Também acho que poderia ter um pouquinho mais de paciência e esperar, porque a gente não consegue desenvolver um trabalho a contento, alcançar os resultados positivos, porque a pressão é enorme. Você não acha que o dirigente vai muito do que a torcida pensa, reclama? Não vai, não? Principalmente o grande. Apesar de que o formador também, se você formar no Duque de Caxias, vai ter uma parte da turma que vai xingar, vai vaiar, também tem. Se perder, tem isso, não tem.
Tem jeito. Entendeu? Eu acho que eles vão muito na onda disso, não é? Não, essa pressão acontece mesmo, Ronaldo. E aí, às vezes, o dirigente, se não tiver acreditando no trabalho, se não estiver participando do trabalho, vendo o dia a dia, ele não vai comprar teu barulho, como a gente costuma dizer, né? É verdade. Eu agora, lá no Caxias, eu tenho o Jaime, que é Jaime Camargo, que é o nosso diretor de futebol. Ele foi meu atleta. Por coincidência, foi meu goleiro. Coloquei ele muito bem para jogar, graças a Deus. Eu tenho esse mérito de ajudar. Foi no Bom Sucesso, em 2011, que nós conseguimos o acesso. E ele está todo dia no treino, ele conhece do treino, ele é ex-atleta, isso influencia. E aí ele vê o que a gente está fazendo e, com toda certeza, vai nos dar um respaldo. Você, Hilton, você conhece todos os treinadores que você irá enfrentar agora na Série A2? A grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Por exemplo, você destacaria um assim? Você já falou no Edson Souza. No Edson. O Edson fez um trabalho maravilhoso no Olaria. Bateu na trave 2 vezes. Isso aí. Entendeu? Mas ele tem conhecimento grande das coisas. Sim, sim. E o Olaria, nós falamos do América, Cabo Friense está vindo forte também. É o Luciano. O Araruama, o Roy. Jogou comigo no Vasco. O Roy, por exemplo, tem rodagem. Tem. Entendeu? O Roy conhece. Então você vê, vai ser muito equilibrada essa Série A2, não é? Que até está ali, o América, Americano, Araruama, o Dax, Bangu, Cabo Friense, Duque de Caxias, Olaria, Pérolas Negras, lá de Resende também. Dizem também que vem com uma boa equipe. Dizem. Sim. Dizem que vem. Tem o Petrópolis, o Resende e São Gonçalo. Isso aí. Por exemplo, olha quanta gente já jogou a primeira divisão e quer voltar. Olha só, vamos contar. América 1, Americano 2, Audax 3, Bangu 4, Cabo Friense 5, Duque de Caxias 6, Olaria 7. E Resende 8. Resende 8. 8. Em 12, 8. Isso aí. Tem uma rodagem grande. Ô Hilton, vamos falar da estreia. Vai ser em casa, contra o Petrópolis. Isso. Vai dar aquele friozinho na barriga? Ronaldo, eu ia mentir para você se dissesse que não. Mas é uma coisa que eu estudei, me preparei e vivo isso desde criança. Eu creio que eu esteja mais que preparado, mas o friozinho na barriga sempre é bom, porque aí te deixa mais concentrado em tudo que você tem que fazer e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim. Agora, por exemplo, eu estou vendo você aqui. Olha bem, Hilton, não vou estar lá. Gostaria até. Mas, por exemplo, a preleção que você vai fazer antes do jogo contra o Petrópolis. É claro que você vai ter, já tem até conhecimento de... Não sei se tem tapes do Petrópolis, não sei. Mas você vai ter olha, o lado deles, o lado tal é forte, o cuidado com o centroavante, que é um cara que cabeceia bem. Estou dando aqui um exemplo. Você, por exemplo, na preleção, você olhando os teus rapazes, assim, o time que vai jogar, você sente aquele que está mais nervoso do que o outro? Dá para perceber. Dá para perceber. Dá para perceber. E tem uma outra coisa que eu sinto, que eu trago comigo de muitos anos, é na hora da oração. Na hora da oração, eu sinto que as coisas vão fluir bem. Ou não. Tem vezes que eu também sinto que não vai. Na hora da oração, né? Sim. Eu faço de tudo para mudar quando eu vejo que não está muito bom. Aí faço tudo para mudar, mas eu consigo perceber às vezes isso. Porque mas qualquer profissão, qualquer uma. Eu fiz 7 Copas do Mundo. Na minha primeira Copa, quando eu entrei no estádio, eu já deu aquele frio na barriga e tal. Mas depois, quando começa, você... É igual... Eu vou falar um negócio aqui, você jogou, sabe disso. É igualzinho jogador quando está com o salário atrasado. O cara, não rendeu porque está com o salário... Nada disso. Não. Ele, por exemplo, ele está com um problema em casa, não pagou, que está faltando dinheiro, essa coisa toda. Aí vai. Começou o jogo, ele esquece tudo. Acabou. Não tem mais tempo de pensar nisso. Não tem mais tempo. Aí joga. Quando acaba o jogo, vai no dirigente, vem cá, cadê o meu? Aí já é outro departamento. De preferência quando ganha, né, Ronaldo? Porque acabou. Você
Você é jovem, não pegou. Você pegou a época de acabava o jogo, o dirigente metia a mão no bolso e dava uma grana? Um pouquinho. Pegou? Peguei um pouquinho. Eu peguei como jornalista, eu vi grandes dirigentes fazerem isso. Entendeu? Grandes dirigentes fazerem isso, quer ver? Acho que não convém nem citar nomes, mas acabava o jogo, ele vinha com a pasta, abria a pasta, aí ó, tá aqui o de vocês aí, eu lembro disso. Até antes, né? O bom era antes, avisar que tem. Ainda existe bicho hoje? Tem. Tem, né? Eu acho que no Clube Grande não tem mais, não. Eu acho que tem. Tem? Eu acho que tem. Eu espero que tenha. Eles não falam nada disso, não. Não vejo tocarem mais no assunto quando tem negócio de bicho, essa coisa toda. Na minha época tinha. Tinha. Ó, teve uma situação inusitada que eu lembrei agora, você falando isso de bicho. Eu disputei em 94 o campeonato pelo Saquarema. E aí a última rodada, a gente, porque perdeu para a Friburguense, não tinha mais chance. Nós pegávamos o São Cristóvão. E aí, você não tinha mais chance? Não tinha mais chance. Na última rodada não tinha mais chance. Era só a Friburguense e o São Cristóvão. Aí você foi cumprir tabela. Fomos cumprir tabela. E aí a Friburguense queria que nós tirássemos ponto do São Cristóvão e o São Cristóvão queria ganhar da gente de qualquer maneira. Ou seja, a Friburguense ofereceu um bicho, aquela mala, a mala preta, para que nós tirássemos ponto do São Cristóvão, e nós conseguimos. Foi aí que nós conseguimos receber o nosso salário atrasado e ainda ficou um pouco do bicho. Mas não levaram pernada, não, porque às vezes a mala some. Não deixamos, não. Você lembra disso? Às vezes somia. Não é bem assim, tu ganhou o jogo. Olha bem, Wilton, vamos fazer aqui neste final um ping-pong. É uma ideia da Rosária, eu sou o ping, você é o pong, eu faço uma colocação e indico alguém, você responde, se você sentir a vontade para responder. Tá bom. Me cite aí, hoje, o melhor goleiro brasileiro. Nossa. Tem que pensar. Não, e agora você já me... Nós estamos muito bem servidos de goleiros. Eu prefiro o Ederson. Do Atlético Mineiro? Não, o Ederson. Não é o Ederson o nome dele? Do Palmeiras? Não, lá do... Ederson. Do Manchester. Eu tô falando brasileiro. Ele é brasileiro, Ronaldo. Sim! Que joga no Brasil. Tá bom. Tô falando que joga no Brasil, o Léo Jardim. É o Léo Jardim. Pra você é? Pra mim é o Léo Jardim. Você sabe de uma coisa? Teve gente aqui que votou no Fábio, rapaz. Com 40, quase 5 anos. 45. Não, mas ele é um absurdo também. Ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Ele é um exemplo a ser seguido. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Um grande árbitro. Pode pensar. Você me colocou numa enrascada. Não, eu posso falar um do passado que apitou jogo meu quando eu era... Pode. Elson Passos. Elson Passos, eu lembro. Eu lembro dele, baixolinho. Baixinho, foi assistente FIFA. Pequenininho. Que árbitro, muito bom árbitro. E um outro, que apitou jogo meu também, quando eu joguei lá no Serrano, quando eu joguei no Coisa, foi o falecido Margarida. A Margarida estava muito. Do Bom Sucesso. Nossa, muito bom árbitro. E uma grande figura. Não importa a ideologia dele. Nada disso, não tem problema. Mas ele dava show quando ele apitava. Show. Vamos seguindo em frente, então. Hoje, por exemplo, na sua opinião, o melhor treinador que atua aqui no Brasil? Tá pensando. Posso falar que é o Diniz. Diniz foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro? Não, ele não foi campeão brasileiro. Mas não. O Diniz com algumas ressalvas, tá, Ronaldo? Porque eu acho que... O teu time, por exemplo, tem muita coisa dele? Não tanto. Eu não gosto de correr tanto risco quanto ele corre. Mas é a ideologia dele, é o trabalho dele, a gente respeita. Você sabe o que ele me disse uma vez? Todo mundo critica, o time dele valoriza a posse de bola. Toca. O europeu é assim. O futebol europeu é assim. Mas você, por exemplo, o Fluminense tinha, na época do Diniz, grande vitória, essa coisa toda, mas eu acho
que ele deveria ter uma alternativa. Então, o que acontece? Ele ficava com aquele toque. Tá difícil? Toca para o zagueiro toca para o outro aí. Se o teu time adiantar a marcação, vai complicar o lado dele. Ele é atrasado pro Fábio não sabe jogar com os pés. Mas se ele romper a linha também, ele sai na cara do gol. Ele sai na cara do gol, é isso. Aconteceu várias e várias vezes. Isso aí é verdade. Então, para você, o Diniz é um grande dirigente. Pode ser falecido? Pode. Eurico Miranda. Todo mundo fala no Eurico. Grande Eurico, que Deus tem em bom lugar, eu gostava muito dele também. E esse era. Esse aí, porque algumas coisas que acontecem com o Vasco hoje, que na época dele não acontecia. Duvido. Não é? Rapaz. Vamos seguindo então. O Hilton, muito obrigado pela sua participação aqui no Além dos Gramados. Desejo boa sorte para você. Obrigado, Ronaldo. Que o Duque de Caxias consiga o seu intento, pela sua dedicação como treinador, a dedicação dar um abraço na rapaziada, colocar Série A2, tem que colocar, como a gente diz, de coração na ponta da chuteira, não é? Vontade, é determinação, tem que ser isso. Não é negócio de ficar tocando aqui, brincando, não é isso não. Série A2, o negócio é morder. Não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. Desejo boa sorte, muito obrigado pela sua presença aqui. E nós estamos encerrando o Além dos Gramados, não é? E essa eu não entendi. Sim. Tem um detalhe também que eu gostaria até nesse final teu, que você desse uma mensagem para a torcida do Duque de Caxias, não é? Que comparece, hein? Comparece? Comparece. O estádio lá é o quê? 5 mil, acho que chega a isso? Acho que sim. Chega aí. O gramado é bonito, hein? Tá bonitinho, tá? Tá dando uma melhorada. Vai melhorar mais ainda. Tu vai ter dificuldade com alguns gramados aqui. Vai. Mas tem que se adaptar. Não tem jeito. Tá bom? Dá uma mensagem pra tua torcida lá. Não, primeiro eu gostaria de agradecer a você e a Rosália pelo convite. Um prazer enorme. Eu que te acompanho há tanto tempo aí no futebol. E aproveitar e pedir à torcida do Duque de Caxias que compareça, que torça, que cobre dos nossos atletas, que cobre o trabalho, porque dedicação de nossa parte não falta, nem vai faltar, nunca. Os resultados podem não vir, mas o trabalho e a dedicação será sempre 100%, até 110% que a gente está fazendo isso. É uma oportunidade que eu estou tendo e prometo a vocês que vamos alcançar os nossos objetivos. Olha só, você que está acompanhando o Além dos Gramados, esse aqui é Hilton de Oliveira Passo Júnior, técnico do Duque de Caxias, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Carioca, Campeonato A2 que começa no próximo dia 17 de maio. Um forte abraço e até a próxima.